Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite nessa noite quente, como sempre aqui no Tocantins. Bom, hoje nós vamos ver a Lei 8.072 de 25 de julho de 1990, com todas as suas alterações, inclusive a alteração agora de 2025, a Lei dos Crimes Hediondos. Vou fazer uma leitura da lei, explicando alguns pontos chaves, e após isso nós vamos fazer questões, claro. Então a lei ela inicia assim, ó: dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, lá do artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 43, tá? Da Constituição Federal, e determina outras providências. Então, beleza. O parágrafo aqui, ó, o artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes. E aí vem: todos tipificados no decreto 2.848 de 1940, Código Penal consumado ou tentado. Então, são considerados crimes hediondos todos aqueles que estão aqui no rol taxativo. Seja eles, isso aqui cai direto em prova, seja eles consumado ou tentado. Vou dar um exemplo aqui, tá? O crime de estupro, ele é um crime hediondo. Tanto faz se você consumou, foi até o fim, ou se você apenas tentou, agarrou a vítima, porém não conseguiu finalizar. É um crime tentado. Nesses casos, ele é hediondo. Hediondo, não precisa consumar, ok? Basta você tentar fazer, já é crime hediondo. Cuidado com isso que cai em prova. E aqui, ó, vamos lá para o artigo 121 do Código Penal. Diz o seguinte: homicídio, artigo 121. Lá no artigo 121 do CP, se você abrir aí agora, vai estar escrito assim, ó: matar alguém. Homicídio simples, matar alguém. Isso aí não é crime hediondo. Homicídio simples, não. O que é crime hediondo? Falando em homicídio, aqui, ó: quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então ele vai ser o homicídio. Ele só vai ser crime hediondo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado. Está lá no artigo 121, do parágrafo 2º. O que ele está dizendo aqui? Olha, se você cometeu um homicídio, se você vai lá e comete um homicídio para exterminar alguém, por exemplo, tem uma pessoa que está roubando muito na região, e você pega e vai lá e mata aquela pessoa por causa disso. Olha, é crime hediondo, é homicídio qualificado, tá? Passa a ser crime hediondo e a pena é maior, bem maior. Beleza, não é qualquer homicídio, tá? Ele tem que ser qualificado. Atividade típica de grupo de extermínio. Ok? Nós vamos fazer questões disso. Olha lá, crime hediondo, homicídio qualificado. Ou por grupo de extermínio, ou um grupo de extermínio, ou... Olha lá, o cara decapitou a cabeça do outro, né? Maldade. Aí agora vem aquilo que as bancas gostam. Lesão corporal de natureza gravíssima. E lesão corporal seguida de morte. Quando? Ó, deixa eu descer aqui, ó. Quando praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144. Quais são os agentes do 142? Militares. Militares das Forças Armadas. Armadas. Tá? Marinha, Exército e Aeronáutica. E lá
no descrito no 144. O 144, olha, eu vou listar eles aqui, tá? Lá do 144 tá lá, ó, PF, Polícia, deixa eu lembrar o nome dela aqui, Polícia Ferroviária, não existe mais, mas está na Constituição. Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, que vai mudar o nome. Vem aqui, ó, Polícia Civil, Polícia Militar, e junto com a Polícia Militar está os corpos de bombeiro. Isso aqui é o rol taxativo, tá? Aí lá também tem a Polícia Penal. Só que tome cuidado. Por decisão, por força da Suprema Corte desse país, por 8 votos a 3, ok? Incluiu aqui também, ó, as guardas municipais. Está lá no parágrafo 8º, cuidado. Já foi cobrado pela FGV, tá bom? Já caiu aí na graça das bancas. Então são esses, olha, Polícia Federal, Ferroviária Federal, PRF, PC, PM, Bombeiro, PP e IGM, Guardas Municipais. Ok. Ó, olha lá, ó. Da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau. Isso aqui, até o 3º grau. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês que é para ficar gravado, tá? Como é que eu sei quem é de 3º grau? Você aqui, ó, você está aqui. Tá vendo ali você? Vou fazer uma bolinha, tá? Essa bolinha é você. Aqui para cima são seus ascendentes. Então aqui, ó, 1º grau. Vou colocar aqui, ó, papai, 1º grau. Tá? Vovô, 2º grau. Bisavô, 3º grau. 3º grau. Aí para cima já não entra mais. Mas se matarem seu tataravô, em razão de você ser policial civil, não é crime hediondo. Agora aqui tem seus descendentes. Quem são seus descendentes? Ó, filho. O seu filho é 1º grau. Seu neto. Neto, 2º grau. Seu bisneto, 3º grau. Entendo isso. Bem aqui junto com você está o seu cônjuge, o seu esposo ou sua esposa, ok? Só que aqui também tem aquela galera, ó. Tem mais um aqui. Quem seria aqui nessa parte? Aqui, pessoal, tem uma galerinha aqui, ó, tá? O seu irmão. O seu irmão, vamos lá. Irmão. Seu irmão é Seu irmão é 2º grau. Peraí, 2º grau? É que ele é na colateral, né? 2º grau. Deixa eu ver. Isso. Aí aqui tem seu tio. Tio. E o seu sobrinho. Sobrinho. Esses são 3º grau, tá? 3º grau. Agora, o seu primo. O seu primo. Presta atenção. O seu primo é 4º grau. É 4º grau. Então vamos memorizar assim, ó. Tio e sobrinho, 3º grau. Tá? Falar, não, meu primo. Porque a gente fala aquele negócio, né? Não, é meu primo de 1º grau. Não existe. Primo é parente de 4º grau. Primo é parente do 4º grau. É o filho do seu tio ou o filho da sua tia. É primo, 4º grau. Aí esse não entra. Ok? Entenda isso aí. E entraria quem mais é esse? São os consanguíneos. Mas se você adotar uma criança, é filho, é 1º grau. Tá? É considerado dessa forma. Agora, vou voltar aqui para eu mostrar
mostrar para vocês. Porque o CAPT, ele fala assim, ó, lesão corporal de natureza gravíssima. Se você praticar uma lesão corporal de natureza gravíssima contra um policial ou contra um parente dele até o 3º grau, é crime hediondo. Mas eu pergunto para você, o que é lesão corporal de natureza gravíssima? Aqui, ó, previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, ocorre quando o resultado tem consequências severas e permanentes para a vítima, como incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro ou sentido, deformidade permanente ou aborto. Para essa situação, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Beleza. Aqui, ó. Incapacidade permanente para o trabalho. O que seria isso? A vítima se torna permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laboral. Enfermidade incurável. A lesão causa uma doença que não pode ser curada. Perda ou inutilidade de um membro ou sentido ou função. Resulta na perda de um braço, perna, dedo ou na inutilização de um sentido, visão, audição, tato. Ok? Deformidade permanente, dano estético, visível. A irreparável e que cause desconforto ou vexame para a vítima. Ocorrência de aborto com resultado de agressão da vítima. Então, deixa eu explicar. Se você pegar um filho de um policial, um parente de um policial, e der um tapa na cara dele e falar, ó, tô te dando um tapa na tua cara porque teu pai é policial. Tá, deu um tapa na cara dele. Não é crime hediondo. Tá? Não é crime hediondo. Beleza? Agora, se você deu o tapa e aquilo deixou a pessoa surda, aí é crime hediondo. Veja, eu não estou falando para ninguém fazer isso, não. Eu estou explicando aqui para vocês quando que vai ser uma lesão corporal, vai ser crime hediondo, tá bom? Guarda isso aí. E também é crime hediondo quando for praticado contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública. Veja, membros do Judiciário, não é contra servidor do Judiciário. Membros do Judiciário são magistrados. Membros do Ministério Público são os promotores. Membros da Defensoria são os defensores públicos. Ou da Advocacia Pública são os advogados. Não se trata de servidores, exceto o oficial de justiça, tá? O oficial de justiça. Lembra que um oficial de justiça, ela foi pegar um carro de um policial e o policial deu um soco na boca dela que quebrou os dentes dela? Lembra disso? O policial militar fez isso? Então, a justiça tem que ver se for gravíssima, crime hediondo que aquele policial cometeu. Tá? No exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau em razão dessa condição. Se também for praticado nas dependências de instituição de ensino. Ok? Nós estamos vendo aqui, ó, o 1, tá? Lesão corporal dolosa. Lesão corporal dolosa. Tem que ser gravíssimo, tá? Agora vamos lá. Feminicídio. Pessoal, o que é feminicídio? Alguém quer me explicar aí, que está aqui ao vivo? Vocês conseguem me explicar o que é feminicídio? Você consegue, Nilma? Se uma pessoa praticar um crime contra uma mulher, é feminicídio? Se ele assassinar uma mulher, é feminicídio? Só uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo vocês. Então, deixa eu te falar. Se uma pessoa... Olha só o exemplo que eu vou dar para você.
O pessoal estava numa festa, de repente começou a brigar. A mulher começou a discutir com o homem lá e chamou ele de viado e corno. Ele pegou e deu um soco nela. Ela caiu, né? Ela caiu em decorrência desse soco. Ela caiu, bateu a cabeça e morreu. Faleceu. Pergunto: é um feminicídio? Agora eu vou colocar a história de forma diferente. Estava numa festa lá, o pessoal numa festa, só tinha homens. Aí de repente entrou uma mulher. E aquele homem ficou com tanta raiva porque aquela mulher estava lá, por ela ser mulher. Ele foi dar um soco nela, ela caiu, bateu a cabeça e morreu. É feminicídio? Ou é apenas um assassinato? Se for. E aí, pessoal? Então tá. Vou deixar vocês pensando. Tá bom, tchau? Opa, alguém falou aqui. Ah, bacana. Bacana. Beleza. Então lá, vamos continuar aqui, ó. Feminicídio. Então, se praticou um feminicídio, o feminicídio é crime hediondo. Ok? Feminicídio é crime hediondo. Você assassinar uma mulher em razão dela ser mulher. Tranquilo? Beleza. Agora, o roubo, olha só, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Se você roubou uma pessoa e durante esse roubo você interrompeu a locomoção dela, ela ficou presa em algum lugar, aí esse roubo, ele é crime hediondo, tá? Aqui eu trouxe uma figurinha para vocês, olha lá. Crime hediondo, roubo com restrição da vítima. Ninguém sai até que eu roube tudo. Pronto, lascou, crime hediondo. Tá? Professor, mas foi só um minutinho. Não tem problema, você cerceou aquela pessoa por um minuto. É crime hediondo. Ok? Também é crime hediondo o roubo, estamos falando do roubo, tá? O que é roubo? O roubo é na presença da vítima. Tá vendo aqui a figurinha, ó? Tá lá, metendo a arma na vítima. Isso é roubo, não é furto. É roubo, tá? Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Pelo emprego de arma de fogo. Quando ele disse emprego de arma de fogo, tanto faz de uso permitido, ou uso restrito, ou uso proibido. Ok? Pelo emprego de arma de fogo de uso proibido. Ah, perdão. É porque aqui o legislador cometeu uma gafe aqui, ó. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ok? Então ele deixou de fora aqui a de uso permitido. Se a pessoa fizer um roubo com uso permitido, não é hediondo. Para ser hediondo, a arma tem que ser de uso proibido ou restrito, tá bom? Proibido ou restrito. Aquelas que são restritas são aquelas exclusivas apenas para as Forças Armadas. Aqui, ó. Trouxe uma tabelinha para vocês, ó, mostrando o seguinte: arma de fogo de uso permitido. Deixa eu ver, só tá faltando alguma coisa aqui. Ah, tá, é porque aqui são dois, tá? Uso permitido, proibido e restrito, tá certo. Aqui, ó. Roubo, arma de fogo de uso permitido, é hediondo, caráter hediondo. Arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena aumenta em dobro e é hediondo. Agora, se for com arma branca, não é hediondo, tá? O que seria uma arma branca? Uma arma branca poderia ser uma faca. Pode ser uma faca, tá? Uma faca. Letra C. Roubo qualificado pelo resultado da lesão corporal grave ou morte.
Então, se o roubo com a arma resultar lesão corporal grave ou morte, é crime hediondo. O que seria uma lesão corporal grave? É aquela que, de acordo com as normas brasileiras, causa incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias. Tá? Lembrando que a de natureza gravíssima, ela não tem mais jeito, tá? A pessoa não consegue mais voltar a trabalhar, não consegue mais voltar a ouvir. Agora, se ela consegue voltar a ouvir, a andar, aí pode ser considerado de natureza grave. Aqui, ó, causa incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias. Só que as de natureza gravíssima são lesão corporal. Essa daqui é num roubo que resultar lesão corporal grave ou morte, tá? Beleza. 3. Extorsão qualificada pela restrição da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão qualificada pela restrição da vítima. A pessoa mantém a vítima ali até conseguir o que ela quer, dinheiro, tá? Não confunda com sequestro, ok? Não confunda com sequestro. Então, vamos lá. Extorsão qualificada é qualificada porque a pessoa está tentando tomar, por exemplo, dinheiro da vítima, ok? Mas está restringindo a liberdade dela, restringindo a liberdade da vítima até conseguir o que quer. Ocorrência, ou pode haver ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão mediante sequestro, na forma qualificada. Aquela onde você amarra a vítima. Estupro, qualquer modalidade, é crime hediondo, tá bom? Aí aqui o legislador veio e colocou estupro de vulnerável, mas qualquer estupro é crime hediondo, qualquer modalidade. A epidemia não é qualquer epidemia, é aquela que resulta morte, Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Aí é crime hediondo. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual para criança e adolescente. Isso aqui, pessoal, está lá no ECA também, tá? Tem um monte de crime lá no ECA que se encaixa aqui. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Olha, pessoal, isso aqui, o legislador, ele está vendo aqui furto. O que é furto? Furto é na ausência da vítima. Vou dar um exemplo. Está lá 2 horas da manhã no Banco do Brasil, o cara vai lá e coloca um explosivo no caixa eletrônico. Explode o caixa eletrônico, ele vai lá e cata o dinheiro. A hora que ele está saindo, ele é preso. Entendeu? É um furto. Não tinha ninguém lá, porque roubo tem que ter alguém. Tá? Tem que ter alguém mediante ameaça. E aí, tipo assim, ó, aponta a arma para a pessoa, qualquer arma, fala, perdeu, mané, me dá aqui, passa seu celular. É roubo. Furto, a pessoa está distraída ali, ele vai e pega o celular. A pessoa nem viu. Então, se for furto, num caixa eletrônico, que é o exemplo que eu dei, empregou explosivo, aí sim. Aí é crime hediondo. Professor, mas e se tiver gente lá, eu ameaçar aquelas pessoas e fazer com que alguém bote o explosivo lá e é roubo? Se for roubo, não é crime hediondo, tá? Com emprego de explosivo, lembra? Olha só, tá falando aqui, ó. Furto qualificado com emprego de explosivo. Para ser crime hediondo, tem que ser furto. Pessoal que anda explodindo caixa eletrônico aí, ó, é tudo crime hediondo, tá? Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores ou rede social ou transmitido em tempo real,
crime hediondo. Agora, você sabe o que é induzimento? O que é instigação? O que é auxílio ao suicídio? Isso aqui tudo é cobrado. A FGV gosta disso. Sebrasp gosta disso. Aqui, ó. Trouxe uma tabela para você. Induzir uma pessoa ao suicídio. O que é induzir? A pessoa não está pensando em se matar. Nunca pensou. Aí você vai lá e planta essa semente nela, que para ela se matar é a melhor coisa. Tá? Então, induzimento é quando a pessoa não está pensando em se matar. Você vai lá e planta aquela semente nela. Você vai lá e catequiza aquela pessoa e diz que ela tem que se matar, é a melhor coisa. Tipo, o cara levou um chifre, ou a mulher levou um chifre. Você fala, ó, moço, morre logo. Né? Ela não vai voltar, ela ou ele já está lá com outro ou outra, no bem bom, e tu está aqui, se mata. Aí a pessoa vai lá e se mata. Pessoal, a pessoa nem precisa se matar. Se alguém denunciar, é crime hediondo que você está fazendo isso. O que é instigação? A pessoa está com a ideia na cabeça, ela quer se matar, você vai lá e ajuda naquela hora. Você estimula, é isso mesmo. O que você acha? Pula de um penhasco, ou faz uma coisa. Então, estimula a ideia já existente na mente da pessoa. O que é auxílio? Você emprestar uma corda para a pessoa, uma arma, ok? Uma arma. Então, veja bem a diferença. Induzimento, a pessoa não está pensando em se matar. Você implanta essa ideia nela, você não, outra pessoa. Instigação, ela está pensando em se matar. Aí vem uma pessoa e ajuda ela, né, estimula a essa ideia que já existe. E auxílio, a pessoa empresta alguma coisa, uma arma, uma corda, ou até mesmo uma árvore. Ah, aquela árvore lá, vai lá. Tá? Isso é auxílio. E é crime hediondo. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos é crime hediondo. Tá? Vamos aqui, definição. Ó. Sequestro, privação de liberdade, locomoção da vítima, que pode ocorrer com ou sem confinamento. Tá? Com ou sem confinamento. Confinamento, a pessoa presa ali, amarrada num lugar, ou ela com uma certa liberdade em algum lugar, mas sem poder sair. Cárcere privado, uma forma específica de sequestro caracterizada pela detenção da vítima no local fechado, exigindo confinamento. Olha. Então, tá aí. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Crime hediondo. Tráfico de pessoas. Considera-se também hediondos tentados ou consumados. Então, todos esses crimes que estão aparecendo aqui no rol taxativo. Tanto faz se você tentou, por exemplo, a instigação ao suicídio ou auxílio ao suicídio, mesmo que a pessoa não tenha conseguido se matar, mas você tentou, já é crime hediondo, tá? Crime de genocídio também é hediondo. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto lá no Estatuto de Desarmamento. É crime hediondo. Cuidado que você gosta de andar armado aí, tá? Ó. Crime de posse. Posse você tem na sua casa. Porte é quando você anda com ela na cintura. De uso proibido. Proibido. Agora, se for de uso permitido, é só crime mesmo, tá? E o legislador ali esqueceu do uso, só colocou o uso proibido, o uso restrito ele não colocou. 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo também é crime hediondo. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqui, ó, o crime de organização criminosa não é todos os crimes de organização criminosa, não. É somente aqueles que foram direcionados à prática de um crime hediondo. Por exemplo, uma organização criminosa que escraviza pessoas ou adolescentes para levar para outro país. Aí é crime hediondo. Tá? Uma organização criminosa que explode caixas eletrônicos para furtar. Crime hediondo.
Estão captando a ideia? Então vamos lá. Os crimes previstos no decreto 1001 do Código Penal Militar. Ou seja, nós não vamos estudar aqui porque os mesmos crimes que estão lá no Código Penal Militar, que serve apenas para os militares, se aqueles crimes previstos lá são iguais a esses aqui que a gente está lendo, eles são crimes hediondos. Se o militar fizer um roubo à mão armada, crime hediondo, tá? Os crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, igual eu tinha dito, lá, do artigo 240 ao 241b, estão listados lá alguns crimes, que é considerado como crime hediondo, está no ECA. Artigo 2º, estamos aqui quase terminando. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, são insuscetíveis de... Olha, esses crimes aqui, eles são equiparados a hediondos. Tem que tomar muito cuidado. Porque se a questão vier assim, ó, são crimes hediondos, e lá estiver tortura, está errado. E a questão tem que falar assim, ó, são crimes hediondos e equiparados, aí tortura está certo. Tá? Então, esses crimes hediondos, como os 3T, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, eles são equiparados a crimes hediondos. E eles são insuscetíveis, ou seja, eles não têm anistia, nem graça, e nem induto, e nem fiança. Aí eu pergunto para você, o que é anistia? Anistia está aí na boca do povo, né? O pessoal do 8 de janeiro, é isso? O que seria anistia? Quem pode anistiar alguém? Aqui, ó. Deixa eu fazer assim. A anistia, ela é dada pelo Congresso Nacional. Por isso que a lei tem que vir de lá, tá? Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? O Senado e a Câmara Federal, tá? Então, e o que acontece quando uma pessoa é anistiada? Por exemplo, se por acaso anistiar todo mundo, Bolsonaro e os generais lá, os militares, eles foram condenados. O que vai acontecer? Eles vão ser, vou usar essa palavra, tá? Descondenado. É como se nunca tivesse existido nada contra eles. Limpa toda a ficha deles, fica limpinha, como se nada estivesse acontecido. Anistiou, anistia total, nada, zerou. Inclusive, todo mundo volta a ser elegível. Tá? Beleza. Então, a anistia é pelo Congresso Nacional e é para todos. A anistia ela pode ser dada antes da condenação. Eu vou colocar isso aqui porque pode ser que caia isso, tá? Condenação para quem ainda não foi condenado, e a anistia pode ser dada depois da condenação. Então tá. Quem dá anistia, que vai cair em concurso, tá? Ou em redação. Quem pode dar a anistia? Congresso Nacional. Para quem? Para todos que estão envolvidos. Tá? Não é só para uma pessoa, para todos. Se tiver só uma pessoa, só uma. Então, ele pode ser antes da condenação ou depois da condenação. E a graça? A graça é por meio de decreto do presidente. Tá? É pelo presidente da República. E ele é depois da condenação. Depois da condenação, porém, ele não limpa a ficha da pessoa. A pessoa fica lá, não é mais réu primário. Ok? E isso é feito por meio de decreto, tá? E o induto, também pelo presidente da República, para quem está lá condenado e preso por meio de decreto.
e não tem fiança. Não tem fiança. Ok? Então, o crime de tortura, tráfico de droga, entorpecentes e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Agora, pergunto. Uma pessoa que está sendo presa por um crime de tortura, terrorismo, tráfico de droga, ele pode responder em liberdade? Desde que não seja arbitrado fiança. Porque se tiver que arbitrar fiança, não pode, porque ele é inafiançável. Não tem anistia, não pode ser anistiado, não tem graça, não tem indulto e não tem fiança. Porque o Congresso e o presidente não pode salvar ele e nem o juiz. Arbitrar a fiança não pode. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, quem for condenado por terrorismo, tráfico de droga ou tortura, o regime dele inicialmente é fechado. Porque nós temos 3 tipos de regime. Nós temos o fechado, o semi, isso aqui está na LEP, Lei de Execução Penal. O semi-aberto, semi-aberto, e o aberto, Então, quem está condenado por um desses crimes, ele vai iniciar no regime fechado e aí depois, com a progressão da pena, 40%, 50%, 60%, 70% de cumprimento da pena, 60%, aí ele vai progredindo de regime. Ele vai para o semiaberto e depois para o aberto. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Beleza. Só que não pode arbitrar fiança. O juiz pode até deixá-lo apelar em liberdade, mas sem fiança, tá? Ou seja, de graça. A prisão temporária, sobre o qual dispõe a lei, nos crimes previstos nesse artigo, será de 30 dias. Então, a prisão temporária ela é de 30 dias para os crimes de tortura, tráfico de droga e terrorismo. Prorrogável por igual período em casos extremos de comprovada necessidade. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, isso nós temos. Deixa eu ver o que tem aqui. O cumprimento de mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito, entorpecente de drogas, afim ao terrorismo, se o apenado não for incidente específico em crimes dessa natureza. Deixa eu pegar um negócio aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mostrar um... Não está aqui. Está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Eu vi lá, mas está desatualizado. Aqui está atualizado. Beleza, vamos resolver questões? Aqui eu trouxe um negocinho de crimes hediondos. Agora vamos lá, vamos brincar. Eu trouxe umas questões bacanas para a gente brincar com elas. Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui. Ai, luz, liga. Olha lá, vamos lá. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema legal para fins de classificação de infrações. Bom, aqui a gente adota o sistema legal, mas são 3 tipos de sistema. Tem o sistema judicial, os europeus usam muito disso, tá? São os juízes quem escolhe, eles é quem escolhe lá se aquilo é crime hediondo ou não. O juiz decide lá na hora. No nosso caso, não é assim. Tá? É o sistema legal, a legislação, o legislador quem decide. Então, o juiz não tem margem de escolha. Se o cara praticou um tráfico de droga ou um crime de estupro, é crime hediondo e o juiz não pode decidir se aquilo é ou não é. Tá? Porque é o sistema legal. É lei.
para fins de classificação das infrações penal. Beleza. Ali está certo, aqui está certo. Para fins de classificação das infrações penal, como crimes hediondos, de modo que incumbe ao legislador enunciar de forma exaustiva, ou seja, fazer um rol taxativo, os crimes que devem ser considerados hediondos. Correto. E eles estão aqui na lei de crimes hediondos. É correto, eu botei errado. Gente. Correto, tá? Aqui está correto. Mais uma. Delegado de polícia, olha só. Sebrasp. Vamos ver se a prova para delegado de polícia é difícil mesmo. Vamos lá? Olha só. Os crimes hediondos. Olha que você só viu bem rapidinho ali crimes hediondos, né? Os crimes hediondos equiparados, ok? Quais são os crimes equiparados? Ó, tortura, tráfico e terrorismo, tá? E eles são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. Tem que lembrar disso, tem que lembrar. Então tá, os crimes hediondos e equiparados estão listados na Constituição Federal, não dispondo o legislador ordinário de liberdade para ampliar tal rol. Olha, está contrariando a primeira questão. Os crimes hediondos e equiparados, eles estão listados na lei de crimes hediondos, tá? Porque aqui está afirmando que eles estão listados na Constituição Federal e não dispondo o legislador ordinário de liberdade para ampliar. Tem sim. Ok? É tanto que existe a lei de crimes hediondos, que não está na Constituição, está na lei de crimes hediondos. É bem racional. Aí você derrubou uma questão aí, ó, para delegado de polícia. Outra aqui para delegado de polícia. Vamos ver se é difícil. A prática não consumada, ou seja, tentada do crime, afasta o caráter hediondo do tipo penal. O que ele está dizendo aí? O CESP está dizendo, olha, o cara tentou estuprar, porém não conseguiu, então não é crime hediondo. As meninas aí me perdoam por estar usando isso, mas é para ficar gravado, tá? Eu pergunto, tá certo ou tá errado essa questão? Fala aí para mim. É crime hediondo ou não é crime hediondo? Fala, pode escrever. A prática não consumada, ou seja, ele tentou, mas não consumiu. Mas não conseguiu. Eu estou vendo que a Nilma está tentando falar, porém não está saindo seu áudio, Nilma. Beleza, pessoal. Vamos lá, não vamos perder tempo não, tá? Aqui, ó, errado, tá? É crime hediondo, tanto aquele que foi consumado, como aquele que foi tentado. Aquele que foi tentado, tá? É crime hediondo. Exemplo, outro exemplo, a pessoa tentou furtar um caixa eletrônico com emprego de explosivo, porém ele botou explosivo lá e o explosivo não explodiu. O fato do explosivo não ter explodido não afasta o crime hediondo. Vai ser crime hediondo sim, porque ele tentou, tá? Ele tentou, não se consumou, mas ele tentou. Beleza. 4 aqui, ó, defensor público. Rio Grande do Sul, Sebrasp. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, quando coexistir com homicídio qualificado, afastará o caráter hediondo do delito. Pessoal, está correto, mas eu vou explicar isso aqui. Porque olha o que ele está dizendo. Ele está falando, ó, houve o reconhecimento de uma causa especial de diminuição de pena. Ele não disse isso, ele não disse qual a causa. Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para ficar gravado, tá? O cara chegou em casa e pegou a mulher dele com outro. Ele foi lá e matou o cara. Com requinte de crueldade, tá? Direito penal, sai sangue, não sai?
Ele descarregou a arma, foi lá, pegou uma faca, cortou o pescoço do cara, jogou a cabeça para um lado, cortou os membros, jogou para o outro, não passe mal. Beleza. O que a legislação diz? Que ele agiu com violenta emoção por ter pego a mulher dele na cama com o outro. Então, vai ter uma causa de diminuição de pena e não será crime hediondo. Tá bom, pessoal? Seria o mesmo caso A matou B, aí chega C, que é o pai da vítima, e acabou de ver aquele crime e vai e mata o assassino. Ok? Não é crime hediondo, porque ele agiu com violenta emoção. Conseguiram entender? Espero que sim. Está no Código Penal, tá? Não é invenção minha, não. Essa que a gente resolveu foi para defensor público. Ó, polícia científica, polícia civil, perito criminal, médico, né? O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Aqui, ó, gravíssima. Olha, tá parecendo crime hediondo. Então, se é de natureza gravíssima, ele tem que ser praticado contra membros do Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública e Advocacia, pessoal do artigo 142, 144 e oficial de justiça, tá? Ou familiares até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Então, vamos lá. O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra parentes consanguíneos até o quarto grau, até o terceiro grau. Pronto, ó. Derrubamos a questão. A questão está errada, erradíssima. 6. Questão de número 6. Analista do Ministério Público. Catarina. Deixa eu jogar essa questão para cá. FGV gosta de uma historinha. Olha o tamanho da questão. Catarina, promotora de justiça, com atuação na Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, ela trabalha com preso. A pessoa está presa. Ela está na Vara de Execuções Penais. Foi instada a se manifestar sobre a progressão de regime de João, condenado de altíssima periculosidade, atualmente em cumprimento de pena pela prática de determinado crime hediondo. Então, é um cara que está preso por um crime hediondo. Em razão da inobservância dos requisitos previstos na lei, a representante do parquete foi contrária ao pedido formulado pela defesa técnica. Nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar que João está cumprindo pena pela prática de crime de... Então, vamos lá. Vamos tentar desmistificar isso aqui. Olha lá. O cerne da questão está bem aqui. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só... Essa questãozinha, ela tem um probleminha ali. Tem um conhecimento técnico. Deixa eu... Foi instado a se manifestar o regime João, condenado a altíssima periculosidade, atualmente cumprindo pena pela prática de determinado crime hediondo. Em razão da inobservância, os requisitos previstos na lei, o representante do Ministério Público foi contrário ao pedido formulado pela defesa técnica. Nesse cenário, considerando a disposição da lei de crimes hediondos, é correto afirmar que João está cumprindo pena pela prática do crime de corrupção passiva circunstancial. Olha, isso aqui não é crime hediondo. Tá?
Ah, agora eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui você está condenado por crime hediondo. Lesão corporal dolosa de natureza leve. Não é crime hediondo. Para ser crime hediondo, tem que ser gravíssima. Se for contra parentes daquela galera. Ou grave, tá? No caso de roubo. Roubo circunstanciado de veículo automotor que foi transportado para o exterior. Não. É com emprego de arma de fogo contra a pessoa. Isso aqui não é crime hediondo, tá? Incêndio circunstanciado por envolver edifício público. Também não é crime hediondo. É crime, mas não é hediondo. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Pronto, tá aqui, ó. Esse fulaninho aqui. Como que é o nome dele? João. João, ele cometeu um furto qualificado pelo emprego de explosivo. Ou seja, para responder essa questão da FGV, você tinha que ter decorado o rol taxativo de crimes hediondos, só isso. Ok? E ele botou o mais fácil ali, ó, furto qualificado pelo emprego de explosivo. Essa questão, te falar, mesmo querendo errar, não dá para errar não, tá? Sebrasp, 7, Polícia Rodoviária Federal. Quem fez essa prova aí? Vamos lá. Caso 3 pessoas associadas com diversão de tarefa, com divisão de tarefa. Caso 3 pessoas associadas com divisão de tarefas subtraiam substâncias explosivas, estará configurado crime hediondo? Não. Professor, eles subtraíram? Não. A lei não fala subtrair. A lei fala furto com uso de substância explosiva. Você subtraiu, é um furto. Mas é só um crime, não é hediondo. Para ele ser hediondo, você tem que pegar esse explosivo e tentar furtar alguma coisa. Se você conseguir ou tentou, já é crime hediondo, tá? Então a 7 está errada. A 8, eu vou indo, vocês não estão falando nada. De acordo com a legislação, considera-se hediondo os direitos listados nas alternativas a seguir. Então, de acordo com a legislação, considera-se hediondo os delitos listados nas alternativas a seguir. A exceção de um. Boa. Roubo praticado mediante emprego de explosivo. Olha, aqui, ó. Não é roubo, é furto. Para vocês nunca mais esquecer, tá? É furto. E ele quer a exceção é a A. Pronto, já achei a alternativa. Furto praticado mediante emprego de explosivo. Roubo não é. Se você roubou alguma coisa com emprego de explosivo, não é crime hediondo. A não ser que tenha um crime hediondo embutido ali, tudo bem. Letra B. Furto praticado mediante emprego de explosivo. Correto. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. É. Tá? Estupro, todas suas modalidades é hediondo. Favorecimento da prostituição de adolescente é hediondo. 9. Estamos quase no meio. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena. Lembra que a gente dei aquele exemplo do pai que viu o assassino do filho ali na hora e matou o assassino com requinte de crueldade? Então aquilo lá é uma causa de diminuição de pena. Quando coexistir com homicídio qualificado, afastará o caráter hediondo do delito, sim. Tá? Se tiver qualquer causa especial de diminuição de pena naquele crime, mesmo que ele pareça ser hediondo, ele não vai ser hediondo. Vai afastar. O crime de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima, é hediondo quando praticado quando o parente conseguiu ir até o 3º grau, tá? Tá repetindo aqui, até o 3º grau, questão errada. Arlindo, guarda municipal, ó. Arlindo, traficante de drogas, para se vingar do policial militar Noel, que prendera no passado, ao encontrar em via pública Heitor, de 10 anos, filho biológico de Noel, então, ou seja, parente de 1º grau
do policial, espanca a criança sem intenção de matá-la, causando lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui, ó. Com base no caso proposto, o crime praticado por Arlindo é hediondo, tá? Então vamos lá. Não é hediondo? Falso. Letra B. Não é hediondo? Falso. É hediondo. É hediondo. Letra C. É hediondo, pois assim são classificadas lesão corporal gravíssima e seguida de morte contra parentes consanguíneos de agente descrito no artigo 144 da Constituição Federal em razão da sua condição funcional. Letra C. Vamos ver aqui, por curiosidade, o que diz a letra D? É hediondo, pois assim é classificado toda lesão corporal. Não, não é toda lesão corporal. Apenas as lesões corporais gravíssima. Gravíssima. Tá dando 1 hora já de live. Sebrasp, delegado de polícia. Não tenha medo dessas provas, porque é delegado. Não tenha medo. Olha só essa questão. O rol dos crimes hediondos inclui roubo qualificado por lesão corporal grave. Grave, correto, tá certo. Roubo qualificado por lesão corporal grave, aquele que deixa a pessoa inutilizada por até 30 dias. Porém, não abrange os homicídios simples. E isso, homicídio simples, matar alguém. Artigo 121. Salvo ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Exato! Exato, olha só. Certinho, questão correta. Delegado de polícia. O rol de crimes hediondos inclui o roubo qualificado por lesão corporal grave. Ah, tá repetindo, né? Tá só repetindo aqui. Ó, tá repetindo de novo aqui, tá? Eles subtraíram o explosivo. Então tá errado. Para ser crime hediondo, ele tem que furtar algo. IDECAM. De acordo com a legislação, considera-se hediondos ilícitos listados na alternativa. De novo, tá repetindo. Isso aqui é a letra A, tá? Roubo praticado mediante... Não é roubo, é furto. É furto. Pedi para a pessoa pegar as questões para mim, ela não reparou que estava repetindo. Defensor público, questão 16. Com relação aos delitos hediondo, ao abuso de autoridade e aos crimes de trânsito, julguem os próximos itens. Segundo a Lei 8.072, consideram-se hediondos consumados ou tentados. Isso, até que dá certo. Os crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo de uso proibido. Olha, não fala nada sobre o uso restrito. Restrito. Lá fala uso proibido. Tá, vamos lá. Uso proibido, restrito, permitido e do porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e restrito. Ah, beleza, é aqui, ó. O erro tá aqui, ó. E do porte de arma de fogo de uso restrito, esse não está lá. E de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Tá errado só por causa disso aqui, ó. Pode? Um negócio desse? O restante tá tudo certo. Tá? É uma questãozinha que pega mesmo, ela puxa mesmo. Promotor de justiça. Assinala a alternativa que apresenta hipóteses em que todos os crimes são rotulados de hediondos ou equiparados. Olha, a questão aqui ela veio boa. Ela trouxe hediondos e equiparados. Se ela está falando equiparados, entra os 3T. Tortura, tráfico e tortura, tráfico e o. Já a gente lembra dele aqui. Então lá, homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado? Não tem isso aqui. Não é hediondo. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade. Hediondo. Favorecimento da prostituição ou de outra forma
de exploração sexual de criança hediondo ou adolescente, tá certo? Ou de vulnerável, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Ó, letra B. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Homicídio qualificado. Redução da condição análoga a escravo. Não é crime hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Comércio ilegal de arma de fogo. Tráfico internacional de arma de fogo. Acessórios e munição. Extorsão em todas as suas modalidades. Não, extorsão só se for mediante sequestro, tá? Não são em todas as suas modalidades. A questão puxou, essa questão dá uma puxadinha. Considera-se crime hediondo, tentado ou consumado. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui, letra A. Homicídio simples não é crime hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não, é de uso proibido. Proibido, tá? Tráfico de entorpecentes e privilégio. Não, isso aqui não é hediondo. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Olha, isso aqui veio só para derrubar. Porque ele tinha que estar explicando. Lesão corporal de natureza gravíssima praticada contra parentes até terceiro grau do pessoal do artigo 142, 144 e membros do Ministério Público, da Justiça, da Defensoria Pública. Ele não explicou. Ele só falou, lesão corporal de natureza gravíssima. Mas em quem? Em parentes até o terceiro grau. Ele não explicou, está errado, tá? Letra A. Relativa à lei, analisa as assertivas abaixo, assinale verdadeiro ou falso, é considerado crime hediondo. Cuidado, ó. É considerado crime hediondo. Hediondo. Quando ele põe só assim, não entra os equiparados, não entra tortura, tráfico de drogas e os 3T. Não vai entrar os 3T, tá? Então vamos lá. Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Correto. Isso aqui é crime hediondo. Tortura. Tortura, ele não é crime hediondo, ele é equiparado. Equiparado. Como ele só quer o crime hediondo, aqui eu vou ter que colocar falso, viu, pessoal? Vocês viram que as questões... duas questões atrás, eles falaram assim, ó, o comando da questão falou assim, ó, crime hediondos e equiparados. Nessa questão aqui, ele está falando só os crimes hediondos. Estupro de vulnerável é hediondo, tá? Aqui. Então ficou letra B. Entenderam? É porque o comando da questão só está pedindo os hediondos, não está pedindo os equiparados. Mais uma. Não é considerado crime hediondo. Aqui, ó. Crime hediondo ou equiparado. Tá vendo? Ele fala. Se fosse só hediondo, eu teria que tirar os equiparados. Beleza? Então, ó. Genocídio. Genocídio. Hediondo. 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 E hediondo. Letra C. Letra E. Agora a letra D, ó, constituição de milícia privada, não. A não ser que eles pratiquem algum crime hediondo, aí é hediondo, tá? Mas do jeito que tá aí, letra D. Delegado de polícia. A respeito do tráfico ilícito, uso indevido de substâncias de entorpecentes, de crime organizado, dos crimes de tortura e dos crimes hediondos, julga o item a seguir. Equipara-se a crime hediondo. Equipara-se ao crime hediondo. Tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada. Não, isso aqui está errado.
É o tráfico de droga. Essa aqui está errada. As questões que puxam. 22. A respeito da lei dos crimes hediondos. Olha, crimes hediondos. Tá? Crimes hediondos. Cuidado. Letra A. O crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido e de uso proibido é equiparado a hediondo? Não. De uso permitido, não. Tá? O de uso proibido, sim. O homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um único agente, é considerado crime hediondo. Beleza, já se foi. Letra C. Os crimes considerados hediondos são insuscetíveis de graça, anistia, fiança e de liberdade provisória. Não. Eles são insuscetíveis, não tem graça, não tem anistia, nem indulto e nem fiança. Agora tem liberdade provisória sim, tá? Pode ter liberdade provisória sem fiança. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca não é crime hediondo. Ok? 23. O prazo de prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados é de 30 dias. Não sendo admitido prorrogação, sim. Em em alguns casos, sim, tá? Pode ser prorrogado por mais 30 dias. Então, tá errado. 24. Delegado de polícia, olha lá. Ó. Questão 24. Se a associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão de informações fornecidas pelo participante, o cagueta, ou associada ao crime, ou associado, o cagueta, do grupo criminoso, este receberá perdão judicial negativo. Ele vai ter apenas uma diminuição de pena. O cagueta, ele vai receber apenas uma diminuição de pena, tá? Tá errado aqui, ó. 25. E última. No que diz respeito aos crimes hediondos e aos crimes a eles equiparados, assinale a opção correta. Com o pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado aos delitos hediondos. Mentira. Ele continua sendo equiparados, tá? Falso. O requisito objetivo para a progressão do regime do condenado por tráfico de drogas é o cumprimento de 40%. Ó. O requisito para a progressão do regime do condenado por tráfico de drogas, crime hediondo, é o cumprimento de pena de pelo menos 40% da pena. Se ele foi condenado a 10 anos, tem que cumprir no mínimo 4 anos para poder progredir de pena, para ele ir para o semiaberto, tá? Caso ele seja primário ou não reincidente. É essa daqui, tá certinho. Beleza, pessoal, vamos encerrar aqui que cansei já, tô quase nem conseguindo ver. Deixa eu encerrar aqui.